TV Univates. Para você, para o nosso Vale. Boa noite, estamos começando o programa Entre Linhas pela TV Univates para abordar na edição de hoje as ampliações, a história do Hospital Bruno Borba. São mais de 80 anos de existência e bastante específico também com relação ao novo bloco cirúrgico. São diversos projetos em andamento, tanto para 2013 como para 2014. Os nossos agradecimentos iniciais à loja Identidade Homem, que ajuda a compor este cenário na apresentação do programa Entre Linhas. Estão conosco Elcio Calegaro, diretor administrativo do Hospital Bruno Borba, e o médico Guilherme Mariante. Ele é gastroenterologista, um dos médicos de atuação também no hospital e no novo bloco cirúrgico. Começamos com Elcio Calegaro nos trazendo informações sobre o ano de 2013, projeções para 2014. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite aos telespectadores. Mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui e poder estar passando algumas informações sobre as atividades que estamos prevendo aí para os próximos anos na entidade Hospital Bruno Borba. Sobre a saúde de 2013, nós, em final de 2012, quando nós elaboramos o nosso plano diretor, pensávamos já naquele momento, destacamos que 2013 poderia ser um ano difícil, né? Tivemos aí alguns descompassos na área financeira, uma foi a disparada do dólar. Hoje, para tu teres uma ideia, nós estamos fazendo um investimento e esse investimento envolve sim a compra de equipamentos importados, isso impacta para nós. Além disso também, 2013 foi um ano onde nós tivemos a publicação de muitas portarias ministeriais e, em consequência dessas portarias, foram baixadas resoluções a nível de secretarias estaduais de saúde, as quais prevêem grandes mudanças, né, e adaptações, principalmente nas entidades hospitalares, para que a gente possa oferecer um serviço com uma qualidade melhor aos pacientes. Estamos ainda na metade do ano, vamos ter ainda um semestre, acredito que esse segundo semestre é bastante difícil. A saúde vive hoje uma situação complicada, né? Basta nós olharmos na mídia e acompanhar um pouco as matérias que estão sendo anunciadas ultimamente. Passado praticamente 25 anos de existência do SUS, nós estamos vendo aí, depois desse período, o Ministério preocupado em criar um novo modelo, em criar sistemas capazes de frear, né, as fraudes que acontecem no sistema. Nós sabemos que o sistema é um sistema muito grande, é muito difícil, né, de você ter os mecanismos de controles, mas eu acredito sim que estamos dando um passo muito importante e temos que pensar positivamente para que 2014 seja um ano melhor. Já temos promessas com recursos do pré-sal. Então esperamos aí que talvez o período mais crítico, né, estejamos passando e que possamos aí para os próximos anos poder trabalhar com um pouquinho mais de folga, de recurso para a área da saúde. Em se tratando de projetos para atendimento desta área da população via SUS, quais serão os maiores saltos em 2014? Então, nós estamos prevendo praticamente esse novo bloco cirúrgico, e que tem especificamente, Paulo, a finalidade de nos proporcionar uma expansão. O hospital, para teres uma ideia, em 2005 nós fazíamos uma média de 350 a 400 cirurgias mês. Nós estamos hoje fechando praticamente, já batemos um recorde de chegarmos num mês a 900 cirurgias, tá? Então veja você que o nosso bloco atual ele está trabalhando dentro da sua capacidade máxima, limitada, que nós tínhamos estimado até 800 cirurgias. Então a ideia de um novo bloco é exatamente para que a gente possa estar tirando desse ambiente onde nós temos hoje lá, tanto cirurgias de grande porte, cirurgias de médio porte e de pequeno porte, num ambiente único. O que a gente quer agora? Com o novo bloco, nós queremos tirar essas cirurgias de pequeno porte, que chamamos as cirurgias não invasivas, jogar para essa nova área, e nessa área antiga, o bloco antigo que nós temos hoje, poder também estar ainda evoluindo na alta complexidade, que hoje é a nossa referência, é onde o hospital quer
aperfeiçoar e trazer mais altas complexidades. Hoje, além da neuro, da cardio, né, da vascular, que nós estamos trabalhando em outras áreas, estamos também pleiteando para trazer de volta para cá a endocardio. Estamos muito prestes a ser aprovado a eletrofisiologia. Então, o que a gente está fazendo? Buscando uma alternativa de ampliação e de crescimento. Além disso, nós temos também previsto a construção da UTI pediátrica, é uma unidade onde vai constar 10 leitos pediátricos, UTI, e junto a esses 10 leitos teremos uma unidade de internação composta de mais 28 leitos, exatamente para poder atender essa demanda de crianças, né, que porventura vão sair da UTI, que vão ter que ficar, né, na unidade de internação. Então estamos falando aí de 38 leitos, né, entre UTI e leitos de internação. E temos também um outro projeto bem audacioso, que é o novo centro de cardiologia, onde nós teremos uma unidade de cardiologia e teremos lá 2 máquinas, né, de hemodinâmica para a realização dos procedimentos. E junto também com essa unidade teremos também os leitos de internação, que também vão ficar em torno de 26 leitos de internação. Além disso, o hospital projeta, com uma parceria forte com a Univates, um investimento muito grande com o advento da aprovação do curso de medicina, que é a conclusão da obra do nosso Centro de Tecnologia Avançada. Para a população ter uma ideia, hoje o prédio está até o 9º andar e nós temos mais 9 andares de construção que estamos praticamente nos ajustes finais do acordo e muito em breve estaremos retomando essa obra com previsão dessa obra estar concluída ao final de 2015. Nesse prédio também nós estamos prevendo mais 2 andares de internação, onde teremos um andar com unidade semi-privativa e um andar somente com quartos privativos. E estamos estimando que ao término de 2015 o hospital passe a fazer parte do hall dos hospitais de grande porte do Brasil, aonde com certeza nós vamos estar lá ultrapassando os 300 leitos de internação. Com referência a esse último projeto que você fez menção, Centro Avançado Tecnológico, qual é o investimento? Nós estamos prevendo um investimento em torno de 10 milhões de reais. 10 milhões? 10 milhões de reais. Recursos próprios? Recursos próprios, e parte desses recursos nós estamos numa transição com a Univates, né, onde nós estamos construindo uma proposta e a Univates vai ser parceira desse projeto nosso, uma vez que em troca depois o hospital vai estar disponibilizando 2 andares para todos os alunos da Univates, que hoje não só para o curso de medicina, mas sim para todos os demais cursos de formação que a Univates já tem hoje na área da saúde. Então, por um período aí de alguns anos, o hospital vai dar uma isenção em troca da Univates fazer essa antecipação para nós de recursos. E o projeto da UTI infantil? A UTI pediátrica. A UTI pediátrica. Nós temos, então, já aprovado, né, com parecer favorável do secretário de Saúde do Estado, Dr. Ciro, um recurso aprovado de R$ 1.050.000 e já estamos solicitando via a Coordenadoria Regional de Saúde, via os Conselhos Municipais de Saúde da nossa região, a aprovação de mais um recurso em torno de R$ 1.500.000 que serão para a compra dos equipamentos, que isso vai estar acontecendo numa segunda fase, que nós estimamos aí no segundo semestre, talvez, de 2014. O que seria neonatal ficaria com Estrela, o que seria pediátrica ficaria com Lajeado, é assim? Dentro da proposta que foi montada, nós ainda continuaríamos com a UTI neonatal. Só que, na verdade, o hospital vai ficar com uma quantidade menor de leitos. A ideia do governo do estado é manter a UTI neonatal com 4 leitos no HBB, tá? E 10 leitos pediátricos. É óbvio que nós, somente com 4 leitos neonatais, a gente não consegue manter a estrutura. A nossa UTI neonatal, ela vai ficar com 10 leitos e os outros 6 leitos serão, então, digamos assim, oferecidos para IP, a Unimed, os demais convênios que hoje acabam tendo parceria conosco. Então, na verdade, ela vai ficar com 10 leitos neonatais, sendo que desses 10, 4 leitos serão disponíveis ao SUS. É muito frequente se ouvir a informação de que não há leitos disponibilizados, especialmente na UTI pediátrica.
como é que ficaria a utilização, o controle? Passaria pela central de distribuição e de controle de leitos do Estado ou ficaria por conta do município? A UTI pediátrica, praticamente, ela vai ser toda a regulação desses leitos serão feitos pela central de regulação do Estado. Tanto da UTI pediátrica como da UTI NEL. Então, os 10 leitos da UTI pediátrica e os 4 leitos da UTI NEL, eles serão regulados pela central de regulação do Estado. A divisão destas unidades, pediátrica e neonatal, que seria este ano, foi buscado um prazo prorrogado para ser colocado em prática? Sim, existe um acordo, né, que nós firmamos com o Estado, que até o momento da conclusão da obra da UTI pediátrica, a nossa UTI NEL hoje ela vai trabalhar com 4 leitos pediátricos e com 6 leitos NELs. A partir do momento que a gente entregar a UTI pediátrica concluída, de 4 leitos pediátricos nós vamos passar para 10, tá? E os leitos NELs, tá, de 6 vão diminuir para 4. Tá? No contexto, UTIs adulto, vagas na UTI adulto, tem faltado também? A UTI adulto também é uma dificuldade imensa que nós estamos tendo no momento, uma vez que o hospital cada vez mais passa a ter uma utilização 100% dos seus leitos. Nós, até algum tempo atrás, ainda conseguimos trabalhar com 80%, 70% da taxa de ocupação, porém, nos últimos meses nós estamos trabalhando além da capacidade, além dos 100%, em alguns momentos temos que abrir leito extra, e isso faz com que a gente trabalhe operando com capacidade, às vezes, de 110%, 120% de taxa de ocupação. Graças a Deus, a estrutura física ela já está concluída e hoje a UTI adulta ela nos oferece condições de poder trabalhar até 20 leitos. A dificuldade, por incrível que pareça, Paulo, hoje é na contratação de recursos humanos. O hospital vive hoje, e não é somente aqui no Vale do Taquari, praticamente no estado, nós estamos vendo aí um apagão na parte principalmente da contratação dos técnicos de enfermagem, a falta desses profissionais. A própria enfermagem, em alguns locais nós temos hoje a falta de enfermeiros, para que a gente possa contratar essas pessoas para aumentar o número de leitos. E também estamos tendo aí algumas dificuldades no quadro médico, né? Sabido que com as portarias que agora vão exigir, além do plantonista médico, nós vamos precisar de mais rotineiro, né? No mínimo 8 horas durante o dia. Então, onde você tinha um médico 24 horas, praticamente agora você vai ter que ter 2 médicos, né? Não o período todo, mas um período de 24 horas e num período de 8 horas mais que é o rotineiro por causa das adequações das portarias. Então também estamos aí correndo atrás de profissionais da área médica para que a gente possa montar uma estrutura. Estamos fazendo um trabalho imenso, né, junto à área médica, junto com a nossa diretoria, para que a gente possa até 1º de novembro poder estar oferecendo uma estrutura de 20 leitos aqui na UTI adulta também. No próximo intervalo, mais especificamente a questão do novo bloco cirúrgico do Hospital Bruno Born. De volta com o programa Entre Linhas pela TV Univates e nesta noite abordando o Hospital Bruno Born e agora especificamente nesse bloco a questão do bloco cirúrgico, novo bloco cirúrgico. Estão conosco o Elcio Calegário, que é diretor administrativo do Hospital Bruno Born, e o médico Guilherme Mariante, gastroenterologista, um daqueles que vai ter maior facilidade de atuação em função desse projeto. É isso, doutor Guilherme? Com certeza. O novo bloco do hospital, eu acho que está caindo como uma luva nesse momento. O Hospital Bruno Born, ele, de uma hora para outra, ele virou um centro de referência em todas as especialidades. Eu acho que, me corrijam se eu estiver errado, mas eu acho que não há nenhuma especialidade médica em que o Hospital Bruno Born não tenha alguma ingerência. Uhum. O que tem acontecido é que está havendo falta de espaço físico para isso, né? Nós temos muitos procedimentos, muitos pacientes, a drenagem de pacientes, tanto da região como de fora da região, é muito grande, né? E isso está gerando... está nos travando, está segurando o nosso trabalho, né? Eu acho que a gente tem condições de produzir bem mais, auxiliar muito mais a população, né, com mais espaço. Eu acho que isso é uma coisa que veio a somar.
As cirurgias que são feitas na área que é sua especialidade requerem maior espaço, requerem tecnologia mais avançada, requer uma quantidade maior de profissionais trabalhando na sala? Especificamente na minha especialidade, não. Não. Na verdade, a minha área, que é de gastroenterologia e endoscopia digestiva, ela não exige tanta estrutura, não exige tanto material e não exige tanto funcionário. Entretanto, como o único local que nós dispomos para fazer os procedimentos é o bloco cirúrgico, a gente acaba ocupando o lugar de procedimentos maiores, de maior complexidade. Eu acho que a grande sacada, a grande novidade do bloco cirúrgico é permitir que procedimentos pequenos, ambulatoriais, em que o paciente seja atendido e liberado no mesmo dia, possam ser realizados. Então, o grande número de pacientes, o grande fluxo de pacientes seja atendido e nós saindo dessa estrutura, permitir um maior espaço para estruturas maiores, como neurocirurgia, traumatologia, né, cirurgia cardíaca, implantação de marca-passo, que são coisas que exigem um material humano, um espaço físico muito maior. A área de endoscopia digestiva, basicamente, são exames e pequenos procedimentos, que podem ser feitos, na verdade, em média, em meia hora, 45 minutos. Então, a gente tem condições de atender vários pacientes num dia. E aí, Paulo, a sacada é boa, porque o que acontece, que o doutor Guilherme está comentando, essas cirurgias, por serem cirurgias de pequeno porte, elas são feitas em grande quantidade. Só que aí, por outro lado, nós temos o paciente sai de uma cirurgia, ele tem que ir para uma sala de recuperação. O que acontece? Esse espaço nessa sala de recuperação, ele fica pequeno. E aí ele estrangula a produção. Então, tu tem que parar de fazer cirurgia porque tu não tem onde colocar o paciente. A gente precisa desafogar. Então, com isso, hoje, o novo bloco, quando eu falo aqui em 8 salas cirúrgicas, nós vamos ter lá em cima 40 leitos de recuperação. Então, tu imagina o quanto vai nos proporcionar de capacidade, né, de ampliar as demandas. Que o doutor Guilherme falou, hoje tem muitas pessoas que chegam no hospital e quando ele tem que marcar uma cirurgia, olha, eu só posso marcar essa cirurgia para daqui a 15 dias. Essa pessoa acaba procurando outro serviço. Não vai ficar esperando, porque são procedimentos, às vezes, simples, né? Então, muitas pessoas, às vezes, acabam procurando em Porto Alegre, em Passo Fundo, em outros locais, essa cirurgia, que poderiam ser feitas aqui. Então, toda essa demanda... E com a mesma qualidade. Com a mesma qualidade. Às vezes as pessoas têm procurado Porto Alegre por uma falta de tempo, uma falta de espaço, uma falta de estrutura e que os nossos profissionais, nossos colegas conseguem fazer tranquilamente aqui. Nessa área que o senhor é especialista, quais são as situações mais comuns aqui na região? Basicamente são exames diagnósticos, né? Avaliar dor abdominal, né? E hemorragia digestiva. Parte de úlcera, gastrites, né? Agora, uma área que está muito em crescimento é a área preventiva. Então, já seguindo o modelo dos americanos, nós temos notado que a partir de 50 anos está se indicando colonoscopia para todas as pessoas, né, para pesquisa de pólipos e lesões pré-cancerosas. Então, a gente tem uma oportunidade única de, através desses exames, retirar lesões e impedir que essas lesões evoluam para câncer. Né? E isso é através de um exame rápido, que tem os seus desconfortos, né, em termos de preparo e coisa, mas que pode fazer uma diferença na sobrevida do paciente. Além disso, a área da urologia, né, vai fazer procedimentos de cistoscopia, né, que é uma avaliação de dentro da bexiga, de aparelho urinário, e também tem profissionais que vão fazer a parte de endoscopia respiratória, né, avaliar de pulmões, brônquios, essas coisas. Então, a gente pode tanto fazer diagnóstico, como fazer um trabalho preventivo e, depois de feito o diagnóstico, a gente tem que como acompanhar os resultados das terapias, seja pós-operatório, seja lá o que for. Apenas para esclarecimento, são poucas as áreas que nós não dispomos ainda aqui na região através do Hospital Bruno Bor, né, colega? Olha, Paulo, são poucas mesmo. Tá? Há pouco tempo houve a necessidade de trazer cirurgia plástica, por exemplo, de fora, porque não tínhamos. Mas hoje, foi completado o quadro. Hoje foi completado, inclusive a plástica também vai poder ser feita nesse ambiente. Além do que o doutor Guilherme falou, nós temos mais a plástica, nós temos a oftalmologia, né, que são as famosas cirurgias de cataratas, que poderão também ser feitas nesse ambiente, que são cirurgias simples. Então são várias especialidades médicas que vão poder estar ocupando essa área
e com isso vai nos dar aí condições de nós completar ainda, né, que é, como eu falei no início da nossa apresentação, o hospital hoje está pleiteando novas especialidades em altas complexidades. E esse é o nosso foco. O hospital, a partir do momento em que está trazendo para cá uma parceria com o curso de medicina, nós já temos várias unidades de pesquisa aqui dentro, estamos trazendo outros cursos, outras áreas. Então a gente está enxergando no futuro, né, o modelo de hospital que nós vamos ter aqui. Como um hospital de ensino, hoje o hospital está pleiteando junto ao MEC, né, uma certificação, uma habilitação, melhor dizendo, para nos tornarmos em um hospital de ensino. Então, para isso, estamos fazendo todas as adequações internas necessárias para atender as legislações, porque nós somos auditados, somos vistoriados e a gente precisa estar em perfeitas condições no momento dessas auditorias, né, de oferecer serviço. E estamos hoje num momento muito bom, que estamos implantando, né, um programa de segurança do paciente. Estamos com uma empresa que está nos auxiliando e esperamos aí, ao término talvez ainda de 2013, podemos estar recebendo aí uma acreditação da Organização Nacional da Saúde, onde os nossos processos internos vão poder estar oferecendo segurança e garantia a todos os nossos pacientes. Para você teres uma ideia, todo paciente hoje, ao chegar no hospital, no momento que ele faz a internação, ele vai estar recebendo uma pulseira com código de barras, e a partir dali, por onde ele passar dentro do hospital, e toda a medicação que for prescrita para ele, ele vai possuir uma rastreabilidade, onde vai oferecer segurança para que nenhuma medicação errada seja aplicada ou seja liberada para esse paciente. Esse programa de certificação que está sendo buscado é em âmbito mundial? É uma situação diferenciada? Sim, nós contratamos uma empresa de consultoria que está nos dando, né, todas as orientações. Esse trabalho começou no mês de março. Já estamos com um grupo técnico, a gente chama de GT, é o nosso grupo técnico trabalhando. Temos reuniões quinzenais com essa empresa de consultoria, onde nós estamos agora vivendo um momento de definição das políticas internas. E eu espero que esse trabalho a gente possa estar concluído até final de outubro. E vamos ver como as coisas andarão para ver se nós vamos conseguir vencer a etapa. Para quem sabe, a gente tem que solicitar. Hoje são 8 empresas, né, que estão, digamos assim, habilitadas pelo Ministério da Saúde em vir nas instituições, fazer a auditoria e aí dizer se a empresa deve ser acreditada ou não. Tá? Então, é lógico que antes de nós solicitarmos uma auditoria, a gente vai ter que passar por um passo que se chama uma pré-auditoria para saber se nós estamos realmente atendendo a todos os quesitos que a ONA exige para que você possa, então, receber uma acreditação. Para seguir na busca da certificação. Com certeza. Hoje tu tem assim, quando você fala em ONA, nós temos a acreditação nível 1, 2 e 3, né, que é o pleno, né? Exatamente, é um trabalho normalmente que uma vez acreditado no nível 1, segue o trabalho, né? Que ele começa com a segurança do paciente, ele envolve depois os processos internos e por último ele avalia toda a parte, né, de estrutura física, segurança, processos, que é uma etapa um pouquinho mais intensa, mas que a gente tem que fazer essa tarefa, eu diria assim, de casa, porque se nós queremos nos inserirmos dentro do rol dos hospitais de grande porte, nós precisamos estar com a entidade acreditada. Além da qualidade, né? Além da qualidade. Quando eu falo o porte, eu acho que a qualidade do quando eu falo, né, em acreditação, é óbvio que a gente com acreditação, o que a gente quer? É realmente oferecer garantia nos atendimentos e melhorar a qualidade nos atendimentos. Logo depois do intervalo, os recursos para a implantação destes projetos todos. Em seguida, voltamos. Programa Entre Linhas pela TV Univates, na noite de hoje abordando o Hospital Bruno Borne e agora a questão do bloco cirúrgico e os recursos para a implantação dos projetos que falamos até aqui. Então, o projeto está previsto aí na ordem de 3 milhões de reais. Parte desse recurso nós estamos pleiteando junto ao BNDES e parte do recurso será com recurso próprio. Importante destacar que esse bloco, nós estamos aí praticamente usando e nós já tínhamos dentro da nossa previsão
o previsto era que ele fosse concluído em novembro, Paulo. Na verdade, nós empurramos um pouquinho para março, porque se assustamos um pouco por causa da disparada do dólar, né? O dólar subiu muito, então estamos torcendo para que o dólar diminua, né, um pouco, uma vez que todos os nossos equipamentos, as estativas, né, os carros anestésicos, as mesas cirúrgicas, que são todos equipamentos top, nós estamos colocando nessa unidade, vai ficar um bloco cirúrgico realmente top, com equipamentos que nós podemos conhecê-los na feira hospitalar, no evento que teve agora no mês de maio em São Paulo. Conversamos lá com vários fornecedores, praticamente definimos lá na feira, né, o fornecedor, e estamos negociando praticamente com esse fornecedor desde maio, e agora nessa semana, acredito que ainda até sexta-feira devemos fechar toda a proposta, e graças a uma parceria também que nós estamos fazendo com esses fornecedores, conseguimos aí descontos significativos, e com isso também estamos reduzindo, né, os investimentos sem perder a qualidade dos equipamentos. Projeção de aumento na capacidade das jornadas cirúrgicas. O bloco ele está previsto para trabalhar de segunda a sexta. No primeiro momento, o estudo de viabilidade que nós fizemos é trabalhar das 7 da manhã às 22 horas, de segunda a sexta, e nós estamos estimando que já de saída, no primeiro mês de inauguração, nós devemos estar transferindo, né, ou digamos assim, realizando lá nessa área em torno de 300 a 400 cirurgias mês. Tá? Hoje, quantas são feitas? Hoje nós estamos fazendo em torno de 800 no bloco antigo, né? Mas nessa área, nesse tipo de procedimentos, a gente quer jogar para lá em torno de umas 300. Então seriam 800 mais 300. Isso, exatamente. E junto aumenta também a capacidade do ambiente de recuperação do paciente. Junto tem todo o ambiente de recuperação do paciente. É óbvio que nessa unidade também nós vamos ter que contratar novos colaboradores. Nós estamos prevendo aí talvez, né, a contratação de em torno de mais 30 colaboradores, né, funcionários, né, para atender esse andar. Então, na verdade, é um investimento grande, audacioso, moderno, vai ser um investimento moderno. E que tem, digamos assim, como o foco principal nosso, realmente é oferecer um procedimento de qualidade, com equipamento de ponta aos nossos clientes. Hoje, determinado dia da semana é marcado para serem feitas as cirurgias cardíacas. Quando isso ocorre, praticamente não se marca outra cirurgia. Inaugurado o novo bloco, isso não vai acontecer mais? Esse é um dos motivos, às vezes, que nem o Dr. Guilherme comentou anteriormente, que por serem procedimentos de menor porte, em alguns casos até eletivos, muitas vezes acabam sendo, né, jogados para frente, protelados em consequência das cirurgias cardíacas. Tá? Mas nós não queremos mais isso, a gente quer realmente poder estar trabalhando com um pouquinho de folga na estrutura, que hoje que nem eu digo assim, a gente está trabalhando com o torniquete no limite, né? E o que a gente quer é poder disponibilizar uma estrutura e poder ter um pouco mais de folga, para manobrar um pouquinho mais, tanto manobra de agendamento de cirurgias, como também poder estar oferecendo um serviço com uma qualidade melhor. Hoje, talvez seja um dos nossos pontos fracos que a gente tem no nosso bloco cirúrgico, é a sala de recuperação, onde a gente tem num mesmo ambiente, em alguns casos, pacientes que acabam de sair de uma cirurgia de grande porte, né, que são cirurgias difíceis, né, e do lado você tem uma pessoa que não precisaria estar do lado dessa pessoa acompanhando, né, toda a dor, o sofrimento. É comum a gente encontrar pacientes com uma pós-cirurgia cardíaca, um caso bem grave, do lado de uma senhora que tirou uma lesãozinha de pele com cirurgião plástico, né? Isso gera um certo constrangimento para quem está muito bem, né, e um certo sofrimento para quem não está tão bem assim, né? Mas eu acho que o caminho, eu acho que está traçado, eu acho que vai ficar muito bom. Falamos até aqui sobre projetos no atacado, grandes feitos que vão continuar acontecendo, mas tem algumas situações no varejo, especialmente no pronto-socorro do Hospital Bruno Bora, que de vez em quando geram reclamações. Existe falta de profissionais
existe excesso de reclamação por parte de usuários, existem problemas na área estrutural da saúde pública oferecida pela região e que acaba desembocando pacientes no pronto-socorro. O que acontece? Paulo, os serviços de emergência, né, eles são um ambiente que permanentemente a gente tem assistido e acompanha, né, manifestações, às vezes, de reclamações. E muitas delas procedem, Paulo. A gente tem feito um trabalho grande, né, na parte de treinamento com os nossos colaboradores, porém, às vezes acontecem casos que as pessoas já vêm alteradas, né, chegam no hospital, né, de uma maneira alterada, aí o nosso pessoal às vezes acaba muitas vezes contrapondo, né, e já começa a aumentar o atrito. Qual é a orientação que nós passamos para todos, né? Lá a gente atende, né, indiscriminadamente de cor, raça, se é pobre ou rico. A ideia é do pessoal que está lá, estão ali para atender e depois a gente vê o que a gente vai fazer. Então essa história de querer ficar fazendo, selecionar o atendimento, não é conduta nossa, não é recomendação nossa na emergência. A emergência está lá para atender, ponto final. Claro que a gente tem feito um trabalho forte, né? No mês passado mesmo, na jornada da enfermagem, nós trouxemos uma profissional para falar sobre o ambiente do serviço da emergência, né? A emergência, ele é um ambiente às vezes pesado, é um ambiente onde a gente se depara, né, com coisas graves, complicadas, mas a nossa orientação é no intuito assim, ó, de que para a gente poder oferecer um serviço bom, tanto para a pessoa que procura o serviço, tu tem que ter também uma retaguarda. Estamos aí no meio de uma negociação agora, que é a municipalização da saúde. Estamos aí aguardando, né, que o município de Lajeado abra a UPA. Com certeza, o que acontece hoje, e talvez seja o foco maior da reclamação, nós não temos reclamação na emergência de casos graves. Nós temos muitas vezes reclamação na emergência de consultas que demoram. Só que, olha só, a consulta, o local de consulta não é a emergência. Nós não podemos mais misturar esse tipo de atendimento. Isso é importante a comunidade ter presente, né? Que a consulta ela tem que ser procurada à rede básica, ela não pode chegar diretamente dentro da porta de um hospital. E hoje nós estamos fazendo assim, nós não conseguimos ainda separar esses dois tipos de serviço, né? Que eu chamo assim, o que é a atividade básica da atividade secundária. A básica, que é a rede pública, por isso que eu aposto e acredito muito que a UPA vai nos ajudar muito em reduzir isso. E não estou dizendo aqui que as pessoas não têm que reclamar. As pessoas, eu acho que precisam sim reclamar. O problema é que nós vamos ter que conviver com as reclamações até que a gente ofereça uma outra possibilidade, uma outra alternativa para que a pessoa possa procurar. Hoje nós não temos. Então, assim, eu quero crer que com a chegada da UPA, a gente vai poder estar melhor organizado, né? Não vamos mais ter tantas reclamações de espera na emergência e as pessoas vão se sentir melhor atendidas. Mas e no processo de municipalização? Esse procedimento de descarregar pacientes ou de buscar situações de consultas não vai piorar? Então, eu acredito assim, ó, que a própria municipalização, eles terão que fazer uma regulação total hoje aos usuários. O hospital mesmo, então, exemplo, o hospital tem um contrato com o Estado e esse contrato agora foi transferido para o município. Toda a parte da regulação, dos agendamentos, desses exames, das consultas, quem vinha fazendo era o hospital. O que nós agora estamos esperando? Que tão logo a Secretaria Municipal de Saúde monte a sua equipe, se estruture, né? Porque fazer um agendamento, o contrato do hospital, Paulo, são 36 mil procedimentos mês. Hoje não existe mais a condição mínima de você querer fazer um controle de um contrato desses de caneta e papel na mão. Ou tu cria um sistema de gestão que vai te permitir fazer isso, ou então tu não começa, que tu vai começar e tu vai ficar louco e ali na frente tu vai ver que é impossível fazer o controle. Então nós temos conversado muito com o secretário de saúde do município, conversado com o prefeito, conversado com o pessoal da própria SES, a Secretaria Municipal de Saúde, juntamente com a nossa área técnica do hospital, passando para eles, né, as informações, dando para eles a ideia das demandas, né, que vêm, que são procuradas, e eu acredito que essas coisas devam evoluir e nós possamos aí até o término do final do ano
poder estar com a nossa secretaria também melhor estruturada, com pessoas melhor preparadas e estar oferecendo um serviço de qualidade à comunidade. Esse pacote de gestão da saúde plena que Lajeado está aderindo junto ao hospital, portanto, não está acabado, não está terminado. Não. Está em fase de conversação. Está em fase na verdade, o termo usado se chama assunção, né? Subiu. Isso, tá? E hoje nós estamos passando por uma fase de assunção, aonde diariamente nós estamos nos reunindo, né, a equipe técnica toda, tanto a nível operacional como a nível da própria área médica. Estamos construindo ainda esse trabalho e essa, digamos assim, essa saída do Estado, né, e entrando então no local o município. Logo depois do intervalo, no bloco de encerramento, o que é o Hospital Bruno Borne? Uma entidade com mais de 80 anos de atuação. Mas, em seguida, logo depois do intervalo. Voltando com o programa Entre Linhas, pela TV Univates, abordando o Hospital Bruno Borne, nesse espaço final, nesse bloco final, Elcio Calegaro e o Dr. Guilherme Mariante, que é gastroenterologista, estão conosco. Deixamos ainda ficar algumas situações pendentes do terceiro bloco. Uma delas com relação à municipalização. Interessante trazer um esclarecimento a mais para que o telespectador entenda o que é um processo de municipalização que Lajeado está começando a aderir. Então, Paulo, consiste na palavra gestão. Toda a gestão que era feita pelo Estado, ela passa agora a ser feita pelo município de Lajeado. Nós aqui estamos vivendo uma municipalização, eu diria assim, um pouco mais complexa. Porque quando se fala em municipalização, dá a entender que seria o município de Lajeado estar gerindo somente as demandas do seu município. Não é o nosso caso, porque o município de Lajeado está assumindo um contrato onde abrange 42 municípios. Então, além da secretaria assumir o município de Lajeado, também terá que assumir a gestão desses outros municípios aonde tem demandas contratadas com o Estado que estavam dentro do nosso contrato. Então, talvez seja o ponto mais difícil, né, da gestão municipal assumir neste momento, exatamente toda essa regulação das demandas previstas dentro desse contrato. É um período que nós vamos ter aí de adaptações, de construção, de discussões, de muitas reuniões, e isso vem acontecendo, e nós esperamos aí que talvez até final agora de setembro ou outubro, a gente já possa ter aí evoluído muito e possamos já estar praticamente com todas essas demandas reguladas junto à nossa Secretaria Estadual Municipal de Saúde. Outro detalhe importante, a participação do SAMU, o trabalho de resgate que tem sido feito agora inclusive nas rodovias que eram pedagiadas e com a perspectiva inclusive de quase duplicar a área de atuação, a área geográfica de atuação do SAMU. Como é que tem sido esta relação com o Hospital Base Lajeado? Então, o SAMU é um serviço que ainda merece uma discussão profunda entre o gestor estadual e o prestador de serviço. Desde a sua criação aqui em Lajeado, nós não conseguimos sentar com o gestor estadual para definir um plano de acolhimento desses pacientes. Na verdade, quando foi criado o SAMU, foi feito um plano todo, né, desenvolvido aqui pela coordenadoria, juntamente com o Estado, sem a participação do hospital. Nós recebemos como surpresa, né, quando chegou, digamos assim, definido que nós deveríamos acolher os pacientes, e na época foi designado um recurso, né, tipo uma ajuda para que a gente pudesse acolher esses pacientes, e passaram-se praticamente já 3 anos, estamos indo para o 4º ano, e os recursos são os mesmos, e a demanda, Paulo, quase que triplicou. Tá? Hoje é um item que nós precisamos urgentemente rever e readequar com os gestores para ver como vai seguir isso daqui para frente. É um momento assim, diria até como uma das prioridades que nós precisamos sentar e estar aí construindo um modelo. Eu mesmo tenho dito que o hospital é parceiro do Estado, só que nós precisamos, para ser parceiros, que o Estado nos ajude, no mínimo, a criar as condições mínimas para poder oferecer os serviços com qualidade. Quando inaugurada a UPA,
esses pacientes que o SAMU atende hoje serão repassados para a UPA ou permanecerão sendo descarregados, trazidos para o Hospital Bruno Borne? Neste caso, eu acredito que vai depender muito, Paulo, da avaliação do próprio agente acolhedor que vai estar lá na ambulância do SAMU na hora que ele chegar na residência do paciente. Dependendo do caso, se a equipe, né, de resgate entender que o caso é grave, ele já vai automaticamente encaminhar para o hospital. Se ele entender que o caso pode ser atendido na UPA, eu acredito que sim, que ele possa ser encaminhado para a UPA. O que é o Hospital Bruno Borne? Paulo, é uma pergunta, né? O hospital é uma estrutura muito complexa, tá? Eu diria assim, nós, até recentemente agora em Brasília, nós tivemos um congresso onde a gente vem discutindo as estruturas hospitalares. Desde lá da história dos anos de 1500, quando entraram aí a ideia da filantropia, a própria lei da filantropia vem mudando de anos em anos, mas as estruturas, elas são muito complexas. Veja você que hoje dentro do hospital, a gente segue lá a classificação brasileira de ocupações, nós estamos lá com 108 categorias que trabalham dentro de um único ambiente. E é um ambiente tenso, é um ambiente que às vezes eu sempre digo assim, que lá dentro a gente tem desde a vida, né, que é o início da vida e o final da vida, né? Então é um momento de alegria e muitas vezes é um momento de tristezas, né, de desespero em alguns casos, né, quando a gente vê aí famílias perdendo jovens, né, é muito complexo. E aí nós temos lá vários profissionais mesmo que trabalham. Veja você que hoje nós estamos falando aí, o hospital deve estar fazendo em média de 70 mil procedimentos mês. Tá? É muito grande, é uma diversidade, é uma estrutura, né, Paulo, que ela trabalha 24 horas ininterruptas, né? Lá a gente não conhece sábado, domingo, feriado, chuva e sol, faça frio ou calor, a estrutura tem que estar disponível. Muitas vezes as nossas equipes trabalhando, né, com o time praticamente reduzido, né? É um trabalho bastante desgastante e além disso ainda, em alguns casos, sobrecarrega a equipe lá dentro. Mas é assim, a entidade hospitalar tem isso e nós aqui, por ser um hospital geral, ele tem mais ainda essa complexidade, né, Guilherme? Pode me ajudar? Porque quando você cria um hospital que você escolhe uma área, uma especialidade, você consegue ainda fazer com que a complexidade dele seja um pouco menor. Mas quando nós estamos falando de um hospital geral, com 82 anos, né, e que atende aí 70 mil procedimentos mês. Orçamento. O orçamento hoje, que nós estamos fechando aí 7 milhões, uma média de 7 milhões mês, né? Estamos falando aí de 80 milhões, né? Praticamente no ano de 2013. Quantos médicos, quantos funcionários? Hoje nós estamos falando de uma estrutura em torno de 850 funcionários, temos mais 260 médicos e temos mais em torno de 230 pessoas que são serviços terceirizados, que atuam diariamente, que nos auxiliam, né, internamente, né? Nós temos a parte de imagem, nós temos a parte de laboratório, que são a parte da hemodiálise, que são serviços importantes dentro da estrutura e que hoje são serviços terceirizados. Então estamos falando aí seguramente de uma equipe aí, Paulo, em torno de quase 2.000 pessoas. Quantos municípios agregam pacientes para atendimento no hospital? Hoje nós temos assim, a gente praticamente atende os municípios da 16ª, da 8ª e da 13ª coordenadoria. Estamos falando aí de em torno de 100 municípios e é uma população em torno de 1 milhão de habitantes. Porém, se nós formos olhar um pouquinho mais, o hospital tem aqui um serviço diferenciado, que é a Fundef. E a Fundef, hoje, nós estamos atendendo praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul. Para teres uma ideia, o ano passado nós chegamos a atender pacientes de 432 municípios do estado do Rio Grande do Sul. Né? Se não me fala a memória, o estado está com 495, 96 municípios. Veja você que nós atendemos praticamente o estado todo, né? Durante um ano, pacientes chegaram no nosso hospital. Quantos pacientes são atendidos por mês? Nós temos assim, pacientes internados, nós estamos fechando aí uma média de 1.200 pacientes mês internados. E atendimento
Paulo, a gente tem aí falado que a gente tem uma média de 2.000 atendimentos por dia, né? Normalmente contamos aí 20 dias úteis, né? Então vai chegar aí aproximadamente em torno de 40 mil pacientes, né? 40 mil pacientes atendidos. Se nós olhar só no PA e na emergência, né? Nós estamos atendendo aí 10 mil pessoas, né? Por Pegar mês. os 2 serviços, por mês. Qual é a participação do SUS e a participação privada dos recursos? Hoje, os nossos indicadores apontam uma distribuição em torno de 70% é SUS, tá? E 30% é privada. 70%? 70% da demanda é SUS. Demanda é SUS. Em alguns casos, em alguns serviços, nós sabemos aí que a demanda do SUS representa 98%. Um exemplo que eu te dou é a área oncológica. Né? E quando eu falo em oncológica, entra a oncologia clínica, entra a radioterapia, entra a medicina nuclear, entra todas essas áreas de alta complexidade que hoje representam praticamente 98% dessa demanda é do SUS. O hospital tem dimensões do que vai se transformar a partir do momento em que for instituído o curso de medicina da Univates e ele se tornando um hospital escola, um hospital com sede para a residência dos médicos? Nós temos discutido, Paulo, esse assunto e antes da aprovação, quando surgiu a ideia do curso de medicina, a gente dizia que talvez esse fosse o projeto do Vale do Taquari como um todo, não só um projeto da Univates, que o advento da chegada do curso de medicina vai trazer muitos investimentos regionais e que até fica difícil da gente dimensionar, mas temos certeza absoluta que nos próximos 10 anos a evolução, a expansão e assim, a oportunidade que nós vamos ter, né, de tornarmos e sermos realmente uma referência em saúde, eu não tenho dúvida que isso vai acontecer e que nós estamos diante, talvez, de um projeto dos mais audaciosos aí dos últimos anos aqui no Vale do Taquari. Se não o mais, um dos maiores. Nós, para tu teres uma ideia, eu te falei do projeto que nós estamos prevendo até 2015, mas nós já estamos pensando, né, de que forma aumentar o hospital. O hospital tem ainda uma área grande hoje ali, onde temos algumas lojas ainda, e talvez a gente tenha que se apossar dessas áreas e futuramente talvez fazer um grande módulo ali, talvez com 10 andares, né? E criar uma nova estrutura. Eu imagino que isso já deva estar até construída antes ainda de 2020. E o imóvel do INSS? O imóvel do INSS ele está sendo avaliado, né, pela nossa prefeitura, juntamente à União, em Brasília. Né? Ele está um pouco adormecido, Paulo, uma vez que nós estamos aí com todas essas frentes nos outros projetos, mas eu acredito que é um sonho, nós temos que correr atrás dessa área, né? Nós até poderíamos dizer que desde o início a ideia daquela esquina é exatamente a gente poder fazer esse módulo que eu te falei, que talvez a gente derrubar e fazer um módulo ali na travessa, né? Entre a Benjamin e a Júlio, com um módulo recuado e fazer inclusive o acesso do hospital por essa rua. Porque hoje nós temos muita dificuldade do acesso tanto pela Benjamin como pela Júlio de Castilho. Então a ideia talvez seria, né, um projeto novo, grande, e que é bem provável que ele já deva ir para o nosso plano diretor, que nós vamos começar a trabalhar agora já a partir de novembro, que está chegando aí. Tá certo, Calegaro, muito obrigado. Muito obrigado, doutor Guilherme. Agradeço a oportunidade e nos colocamos à disposição para tirar dúvidas e a hora que precisar, conte conosco. Tá certo. Elcio Calegaro, diretor administrativo do Hospital Bruno Borno, e o Guilherme Mariante é gastroenterologista, um dos beneficiados, um dos médicos que vai atuar, não só nessa questão do novo bloco cirúrgico, mas também em todas as demais obras que estão sendo orçadas e cotadas ou já implementadas no Hospital Bruno Borno. E assim estamos encerrando o programa desta noite, programa Entre Linhas pela TV Univates. Muito obrigado, até a próxima edição. TV Univates, para você, para o nosso Vale.